É um clássico onde os dois times chegam em situações diferentes, tem algo em comum, né? Os dois querem vencer, obviamente. Mas o Corinthians já está classificado para a próxima fase do Paulistão, portanto busca esses 3 pontos para fazer uma boa campanha e quem sabe colher frutos lá na frente, conseguir decidir uma semifinal, até mesmo uma final em casa. Esses pontos ajudam nas próximas fases. Já o Santos é o jogo da vida. O Peixe precisa vencer no domingo o Corinthians e depois vencer o Ituano na última rodada e ainda torcer para um tropeço do RB Bragantino ou do Botafogo de Ribeirão Preto para conseguir a classificação para a próxima fase do Paulistão. Portanto, o Corinthians deve ir a campo sem nenhum desfalque de titular. Eu disse anteriormente que o Roger Guedes não treinou na quinta-feira. Muito torcedor falou, mas o que aconteceu? Nasceu a filha do camisa 10. Então, ele ganhou folga na quinta-feira, já treinou hoje, vai treinar amanhã e estará em campo no domingo. Os outros jogadores também serão relacionados para essa partida. Estamos classificados, mas acho que a gente vai continuar mantendo nosso papel, se impondo bastante. Vai ser um jogo muito importante, é mais um clássico, um jogo decisivo e o grupo está muito preparado. A gente teve uma pausa aí boa para a gente recuperar da sequência de jogos que a gente teve, então a gente vai muito confiante para essa partida. É isso que o Yuri Alberto falou, né? Além dos 3 pontos a mais no Paulistão, também vencer um clássico traz mais confiança para o restante da temporada. Lembrando aqui rapidamente, o Corinthians empatou com o Palmeiras na Neoquímica Arena e venceu o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Por isso, a importância para o técnico Fernando Lázaro de não perder este clássico no domingo. Santos e Corinthians na Vila Belmiro no domingo. Vila Belmiro vai estar lotada. Santos e Corinthians na Vila, hein, Silas? O clássico... Tem favorito? Tem. Para mim, o favorito é o Corinthians. Por outro lado, o Santos joga o jogo da vida. Depois tem Ituano, Mauro. Depois tem o Ituano. E o Corinthians já está classificado. Deixa eu dar uma olhada na classificação. Então, o Santos briga pela vitória nesse jogo para se classificar. Justamente. Porque o grupo dele está muito embolado. O Botafogo tem 14, o Bragantino 14, o Santos 13 e entra de Limeira 10. Pois é. Aí é que o Santos entra. Essa vitória contra o Corinthians, jogando na Vila Belmiro, é fundamental para a classificação do Santos. O Santos já fugiu do rebaixamento que o perturbou nas últimas 3 temporadas, né? Nas 2 últimas, saiu na última rodada do campeonato, da zona do rebaixamento. Dessa vez já se adiantou um pouquinho mais, mas está muito longe de ser o Santos que a gente espera ver. E tem um detalhe, o Ituano, as bizarrices de campeonatos estaduais, né? Com essa coisa O Ituano é o segundo no grupo do Corinthians, com 9 pontos, mas é um time que luta contra o rebaixamento. Porque é 9 o Ituano, São Bento 9 e Ferroviária 8. Então é um time que joga em casa, que foi bem na Série B ano passado, teve aquele jogo com o Vasco na última rodada. Então a partida pro Santos é com o Corinthians. E ao mesmo, né, assim, um peso gigantesco. E pro Corinthians, esse é um jogo interessante, porque a sensação que eu tenho é que Corinthians e São Paulo estão muito empenhados em um terminar na frente, porque tá com cara de Palmeiras com melhor campanha, e um terminar na frente do outro para eventual semifinal. O grupo do Palmeiras tem os 2 melhores times do campeonato. É isso aí. Palmeiras e São Bernardo, que devem fazer a segunda fase da competição. Sim. Né? Porque é o primeiro colocado do grupo contra o segundo. Né? E depois o que tiver a melhor campanha e assim por diante. Então o Palmeiras deve pegar um adversário muito complicado, porque o São Bernardo está jogando bem. Vários super jogos bem. invicto. Conseguiu uma virada com 1 a menos contra o Botafogo, reclamaram lá e tal, mas conseguiu, né? Perdeu um jogador e virou em casa o jogo. Tá. Pergunta para você, Mauro, para voltar para o clássico. O Corinthians é favorito. E a gente sabe que o Corinthians tem uma disparidade muito grande de quando joga em casa e quando joga fora. Os números do Corinthians como visitante são ruins. Mesmo assim, Vila Belmiro, Santos em baixa, esse combo todo, Corinthians favorito? No clássico o Corinthians saiu de casa e não perdeu pro São Paulo. Ganhou do São Paulo. Então, é a única fora, inclusive. A única fora que ganhou, mas era um clássico. Então é óbvio que o Lázaro está querendo repetir isso amanhã. Acho complicado, eu concordo com o Silas. O Corinthians está, por mais que o Lázaro também esteja montando e tal, mas é um time mais pronto do que esse do Santos. Então o Corinthians tem sim um favoritismo aí nesse clássico. Mas pesa jogar na Vila, pesa. E o Lucas Lima encaixou muito bem. Né? O Santos precisava do Lucas Lima e o Lucas Lima precisava do Santos. Foi uma junção muito boa, pelo menos nessa amostragem que é muito pequena ainda. Sim. Mas ontem a gente elogia tanto quando o Rafael Veiga bate uma falta. Bateu bem. Fala uma assistência. Ontem eu posso falar que ele também jogou a bola para o Joaquim fazer o gol. Então foi mais uma assistência e a gente viu antes em lances que os outros perdiam,
acho que o primeiro lance do jogo que mostrou, o Silas chamava a atenção ali do Ângelo, que é tudo toque. Por quê? Eu vou repetir aí, quem está nos acompanhando já ouviu falar. O Santos tem as flechas, precisava do arco. E o arco é ele. É ele que vai botar essa moçada para correr. Inclusive Marcos Leonardo, que chegou a ficar 8 jogos sem fazer um gol. Quando chegou ali, pega uma assistência. E nós estamos falando de um jogador que fez gol na Bomboneira pelo Palmeiras contra o Boca. Jogador que fez gol no Monumental de Nunes pela seleção brasileira. Jogador que, quando jogou pelo Santos, foi pretendido pelo Barcelona. Nós estamos falando de um jogador. Agora, cara, quem acreditava que o Paulo Henrique Ganso ia voltar? Sim. Ninguém. Eu, pelo menos, não acreditava que ia voltar a jogar o que ele está jogando. Então é muito bom pro Lucas Lima. É muito bom pro Santos. E com a volta do Felipe Jonathan, com a volta do Alisson, que chegou, mas ainda não voltou, né, para dentro do campo, esse time vai... Tem que dar... A torcida precisa ter essa paciência, porque o treinador é bom. Tem um diretor lá, que é o Paulo Roberto Falcão, que manja do que está fazendo. Então, é aquilo que eu falei. Não caindo no Paulista, vai seguir a vida depois e tem que terminar bem o ano. É engraçado, porque na virada do ano, eu não achava esse time no papel ruim para passar o que passou nas primeiras 5 rodadas. Sim. De você falar, cara, vai cair no Paulistão. Me parecia... Eu gosto muito do Odair, ainda mais nessa necessidade que o Santos passa. E me pareciam movimentos de permitir ao torcedor santista não sonhar, aquela final bizarra de Libertadores 2020, quando eu digo bizarra, com muito respeito ao Santos. O Santos é gigante, para mim é o maior fenômeno no futebol mundial, é o Santos Futebol Clube. Um estádio pequeno, uma cidade praiana que nós amamos, mas o fenômeno, é o Pelé. Não, o raio caiu lá várias vezes, né? Cai. Só que uma hora a coisa empena. E eu acho que esse time podia mais, Pascoal. Eu acho que depende muito, eu estou pensando no Santos. Eu consigo ver o Botafogo na primeira página do Campeonato Brasileiro, mas não consigo ver o Santos. Eu também não. Hoje não. Hoje eu confesso para vocês, todo jogo que eu vejo do Santos, eu fico com... Assustado? Não, eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Porque perde muitas possibilidades de gol, desperdiça, é muito desatento na defesa. Tem 2 zagueiros altos e tá tomando toda hora gol de cabeça. O Maicon, de vez em quando, dá umas vaciladas. Dá umas rateadas na saída de bola. É verdade. Eu vou dizer para você, o Santos precisa melhorar muito o elenco. Sério. O Santos contratou alguns jogadores agora, certo? Sim. Inclusive o Lucas Lima. Mas precisa de pelo menos 5 jogadores para o Campeonato Brasileiro. Porque sem ter esse suporte de jogadores para jogar 38 rodadas. Exato. O Santos acabou de passar na Copa do Brasil, vai seguir na Copa do Brasil. Né? Claro. Então, eu acho que o Santos vai precisar para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista, eu concordo com o Silas. Tô respirando, tô legal, tô bonito. Mas tem clássico contra o Corinthians. Claro que tem que entrar para ganhar. Claro. É o Santos. Tá precisando. É o Santos. O Santos, essa camisa do Santos que tem a coroa em cima do escudo do time, não é à toa. Então tem que entrar para ganhar. Se vai ganhar, eu não sei. Acho até o Corinthians favorito para ganhar esse jogo. Acha, Pascoal? Acho o Corinthians favorito. Pelo que não fez o Santos até aqui no campeonato. Até porque esse jogador aí, Marcos Leonardo, se o Santos não caminhar, ele não vai querer ficar também. Não. E aí pronto, aí ele desanda de uma vez. Ele é muito bom e é um menino. Exato, a gente esquece que ele é novo. Muito novo. Muito agora tem uma coisa, o Santos jogou 2 clássicos, né? Contra o São Paulo, em 20 minutos o jogo se resolveu. 20. Contra o Palmeiras, em 20 minutos o jogo se resolveu. Sim. E depois foi um banho de bola. Foi um massacre. Depois foi um banho de bola. Foi assustador. Como diria em Lisboa, assustadoire. O que aconteceu? Foi assustador contra o Palmeiras. Contra o São Paulo, mas teve jogador expulso, né? Contra o Santos. Contra o Palmeiras. Contra o São Paulo teve. Contra o Palmeiras, eu não lembro. Contra o São Paulo teve 2. Contra o Palmeiras não, foi taca-taca. Mas contra o Palmeiras, estava jogando de igual para igual com o Palmeiras, quando o Marcos Leonardo sai, eu não sei se foi machucado, o que aconteceu, e estava sendo atendido fora. E ele era o cara do primeiro pau. O Palmeiras bate o escanteio, a bola volta, o Rony vai e faz o gol. Abre o marcador ali. E aí começou a aparecer a diferença entre um e outro, e momento de um e do outro. Não, o jogo depois do primeiro gol foi completamente diferente, Silas. Tem toda a razão. Então, não, mas foi um massacre. Dependendo do que... Assim, eu estou traduzindo os 2 outros clássicos. Estou vendo aqui. Né? Que um foi contra o Palmeiras, os 2 foram no Morumbi, né? Sim, Morumbi. Contra o São Paulo também foi no Morumbi. O Santos não conseguiu jogar.
Nem contra o Corinthians. Não foi expulso. Foi Murilo aos 22, aí aos 45 mais 6, que é aquele lance que a bola ameaça entrar, que o Rony comemora antes. Ele comemora, a bola volta pra ele. Isso, ele chuta no chão, isso. E aí o Giovani faz o 3-0 e já nos acréscimos o Eduardo Bauerman faz o gol de cabeça. Faz o gol de cabeça. Mas... Não, foram 20 Palmeiras dominou o jogo todo. Não, foi o time do Santos, a amostragem nos clássicos não é boa. Não é boa. Assim, o torcedor do Santos pode até ficar um pouco chateado comigo, mas esse time do Santos... dói pra você ver isso, Pascoal. Eu sei como que é. Pra mim por exemplo, eu vejo um Teu pai era santista, não era? Não, meu pai era corintiano. Meu pai era corintiano. O time do Santos, meu pai me levou para ver o Santos quando ele tinha 9 anos. Você contou a história do Pelé, aquela história, eu chorei com você. Então, porque meu pai me levou no Pacaembu, tinha concha acústica ainda no Pacaembu. Ele falou, você pode torcer para quem você quiser, você vai ver o Pelé. Depois você decide para quem você vai torcer. E aí eu fui ver o Santos do Pelé. Agora, o Santos, eu tenho um carinho tão grande pelo Santos, quando eu vejo o Santos nessa situação... Sim, te dói. Eu fico chateado, cara. Eu fico chateado. Eu encontrei com o treinador do Santos, com o Odair Hellmann, no velório do Pelé. E eu tenho muito respeito por ele, porque ele é bom treinador, cara. É bom treinador. E eu falei para ele, Odair, ele falou, Pascoal, eu vou ter que trabalhar muito para as coisas funcionarem bem. Ele tem consciência do que ele tem que fazer. Sim. Ele sabe o que ele tem que fazer. E eu sei da capacidade dele. Ele é bom treinador. Eu acho que o Santos deve continuar com ele. E deve dar para ele apoio. Qual é o apoio que o Santos tem que dar para ele? Jogador bom. É isso. Tem que fazer umas 4, 5 contratações para o Campeonato Brasileiro. O Paulista já está salvo, gente. Não fica pensando, eu vou classificar, vou ser campeão, que não dá para o Santos ser campeão paulista esse ano. Não, e se achasse alguma coisa, também não é o que vai mudar, né? Não dá. Esse ano não dá para ser campeão. Vamos falar sério, não dá. Mas precisa reforçar o time para o Campeonato Brasileiro. Não dá. Presidente Rueda, com todo respeito ao senhor, eu sou um cara que tem... Eu sei que o senhor trata bem o Santos, quer tirar o Santos da situação de penúria. Eu sei que o senhor está fazendo um bom trabalho. Mas dá uma mãozinha também para o treinador, presidente. Precisa contratar mais uns 4, 5 jogadores para melhorar o time do Santos do jeito que está. É doído, cara. É doído. Ver o jogo contra o Água Santa. E esse jogo de ontem, Jesus! Pessoal, mudando de assunto aqui, reta final.